Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do Congresso Nacional do Desenvolvimento Infantil pelo convite para estar falando sobre as doenças da atualidade e os cuidados com as crianças para tornar essas crianças mais resistentes a essas doenças e tornando elas, assim, com menor índice de adoecimento. Dentre as doenças da atualidade, nós podemos dividir nas doenças sazonais, que são as doenças que são atuais no outono e inverno, e são as doenças atuais no verão, ou seja, as doenças que dependem da época do ano. Nós chamamos então doenças da sazonalidade. Estamos atualmente no mês de junho, finalizando o mês de junho, entrando no mês de julho, ou seja, saindo do outono e entrando no inverno. Então nós vamos estar falando primeiramente das doenças sazonais do outono e inverno. Elas acontecem principalmente por as crianças ficarem mais tempo confinadas em ambientes mais fechados, menos ventilados, principalmente por essa época do ano ser mais fria e maior proteção das crianças. Esse clima torna-se mais seco devido ao número muito pequeno de chuvas e, com isso, o aumento da poluição, principalmente nas grandes cidades. Esse confinamento das crianças e esse clima muito seco e frio favorece o aparecimento de patologias, principalmente a nível dos órgãos do sistema respiratório, das vias respiratórias superiores e inferiores, principalmente em crianças abaixo de 2 anos de vida, que são as crianças que estão em fase de desenvolvimento e amadurecimento do seu sistema imunológico. Então, essas crianças com o sistema imunológico frágil, confinadas perante a um clima frio, a um clima seco e às vezes com aumento da poluição, essas crianças estão submetidas a maior índice de resfriados, de gripes, das rinites alérgicas, das asmas, sinusites, pneumonias, bronquites, bronquiolites e meningites. Lembrar que os resfriados geralmente são autolimitantes, ou seja, eles melhoram espontaneamente, às vezes só com sintomático. Às vezes um remedinho para febre, às vezes uma medicação expectorante quando tem tosse. E eles diferem da gripe porque a criança no resfriado é uma criança que está bem. Ela está brincando, ela está fazendo as suas atividades do dia a dia, ela tem febrículas, ou seja, febres baixas, ela consegue se alimentar ainda razoavelmente bem. Enquanto nas crianças gripadas, essa febre, esses sintomas de tosse, coriza são muito mais intensos, a criança fica muito prostrada, apática, com maior risco de complicações tanto de pneumonias como de Os processos alérgicos são mais frequentes nessa época do ano. Se ele aflora na parte nasal, nós chamamos de rinite alérgica. Se ele aflora na parte pulmonar, nós chamamos de asma, que nada mais é um processo alérgico com broncoespasmo, ou seja, fechamento dos brônquios, fazendo com que essa criança sente muita falta de ar e aumento de produção de catarro, fazendo com que essa criança tenha muita tosse produtiva e facilidade de complicações desse pulmão com infecção bacteriana e viral e fazendo as pneumonias virais ou bacterianas. A bronquite, que é uma inflamação diretamente dos brônquios e não tem relação com o processo alérgico, e sim em relação com vírus ou bactérias. E as bronquiolites, que é uma patologia muito comum nas crianças, principalmente abaixo de 1 ano de vida, é uma patologia extremamente de alta mortalidade e são causadas por um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que às vezes numa criança maior, num adulto, um adolescente, não causa praticamente nenhuma sintomatologia, mas essas crianças abaixo de 1 ano, essa sintomatologia é muito intensa e às vezes colocando em risco de vida essas crianças. As meningites aumentam a incidência devido aos principais vírus que acometem as crianças com meningites virais e meningite bacteriana se proliferam nessa época do ano e, por estar muito confinada, a disseminação é muito mais frequente. Lembrar que 90% dessas patologias principais do outono e inverno são de causas virais. E nós vemos na nossa realidade no dia a dia que a maioria das nossas crianças são medicadas com antibiótico. E sabemos que os vírus não necessitam de antibiótico para combatê-los. E que o uso indevido e muito indiscriminado de antibióticos nessa faixa etária, ou com as outras faixas etárias também, leva a um risco muito grande de resistência bacteriana e no futuro complica ainda mais as infecções, as chamadas as bactérias extremamente potentes. Os cuidados básicos para termos com nossas crianças nessa época de outono e inverno, impedindo assim
os problemas respiratórios principalmente, é pensar com carinho na idade da escolaridade dessa criança a entrar na escola. Sabemos que as crianças abaixo de 2 anos, que acabamos de falar, que elas têm uma imunologicamente elas estão muito ainda imaturas e que o confinamento dessas crianças existe um maior índice dessas patologias respiratórias e podemos colocar que esse índice pode aumentar em 6 vezes. Então, aquela criança que é considerada normal ter 1 até 2 ou 3 infecções respiratórias ao ano, ela pode passar de ter das 6 a 18 infecções respiratórias ao ano. Nós denominamos desse quadro, dentro da pediatria, que ela pode evoluir para uma crecherite ou uma escolarite. Outra coisa muito importante é não levar os seus filhos resfriados quando eles já estão na escola, porque ele pode ser uma fonte de contaminação para as outras crianças, o que nós não vemos na nossa realidade, com que as mães voltando ao trabalho muito cedo, geralmente depois da sua terminada licença maternidade, essas crianças vão à escola ou na creche e quando estão doentes, também continuam indo à escola e à creche, sendo fonte de transmissão para outras crianças. Às vezes, ficando em casa também tem que ser orientado os cuidadores em casa, os cuidados quando estão gripados ou resfriados, com o uso de máscara, como saber espirrar usando o braço, a curvatura entre o braço e o antebraço para não espirrar nas mãos, né? Usando lenços descartáveis para diminuir a contaminação. Evitar sair com os bebês menores de 4 meses, a gente pode dizer também até menores de 6 meses, quando vai em locais com muita aglomeração de pessoas, igreja, casamentos, festas de aniversário, de contato, de troca de colo, troca às vezes de várias pessoas em contato com essa criança, um espirro, outro tosse em cima da criança, é uma fonte de transmissão de bactérias e vírus muito importante. Os cuidadores com essas crianças têm que estar orientados quais são os tipos de secreção que essa criança está eliminando através dos seus espirros, da sua tosse, porque essas secreções elas nos dizem muitas coisas. Hoje em dia, ou já é uma coisa de antigamente também, que é um mito que as secreções, quando estão amarelando perante um resfriado ou gripe, é que a gripe está indo embora. Na realidade, isso é uma inverdade. Quando a criança está com uma secreção clara no resfriado, e de repente essa secreção ela passa de clara, transparente, para uma cor amarelada, esverdeada, isso é sinal de que essa criança está sendo contaminada por uma bactéria e essa secreção está tornando purulenta. Ou seja, a criança está tendo uma complicação do seu resfriado e não quer dizer que ela está tendo uma melhora. E orientar também os professores para que deixem essas crianças nos horários mais quentes do horário, na época do inverno, nos horários mais quentes do dia, essas crianças também participam de atividades ao ar livre, que essas salas de aulas também deixem mais ventilado através da abertura das portas de janela. Isso pode facilitar a ventilação desse ambiente e diminuir a população de vírus e bactérias que são transmitidas entre as crianças. Ainda como cuidado básico e importante para as doenças de inverno é o aleitamento materno. O aleitamento materno não é só a função dele de alimentação, mas é a função também de transmitir anticorpos maternos, todos aqueles anticorpos que os pais adquiriram, que suas mães adquiriram durante a vacinação que elas receberam quando criança, das inúmeras doenças que elas tiveram quando pequenos ou quando maiores que adquiriram defesa, e esses anticorpos eles passam pelo leite materno, fazendo com que exista uma grande prevenção das doenças virais e bacterianas. Manter o quarto das crianças bem arejada, livres de poeira e ácaro. Então, os cuidados, lembrar que na época do inverno usar mais cobertores que são edredons, não cobertores de pelo, que tem uma menor população de ácaro. Antes de usar esses edredons, colocar ao sol ou lavar adequadamente para diminuir também essa população de ácaro. Passar pano úmido nos móveis, varrer o chão com pano úmido para não levantar muita poeira. Lembrar de estar limpando os filtros do ar-condicionado. Não são aquelas limpezas técnicas, e sim a limpeza que os próprios pais podem fazer semanalmente, abrindo o ar-condicionado, tirando as telas de proteção, lavando adequadamente, secando e recolocando.
Não permitir que as pessoas que morem na casa fumem dentro da casa. Hoje existe uma moda muito grande trazida pela cultura árabe dos arguiles. E os arguiles, além de ter o tabaco, o alcatrão da hulha, tem mais de 180 outras substâncias que são irritantes das vias aéreas superiores e inferiores para as crianças e para os adultos também. Sem contar que para os adultos também leva-se a um alto índice de câncer de pulmão. Então, estar orientando todo esse controle do ambiente. Orientar também os pais as idas indevidas ao pronto-socorro por motivos muito banais. Às vezes com um resfriado simples, às vezes com uma febrícula. Procure às vezes no dia seguinte, procure às vezes o médico na unidade de base de saúde ou seu médico de confiança. Evitar essas idas ao pronto-socorro porque lá está aglomerado de muitas pessoas altamente enfermas. E às vezes seu filho pode ir com uma doença muito simples e voltar com uma complicação pior. Sempre umidificar o ambiente. A umidificação do ambiente, tanto desse ambiente externo e a umidificação dos nossos líquidos internos através da hidratação da criança é muito importante para o trabalho do sistema que a gente chama sistema imunológico mucociliar das vias respiratórias altas e baixas. Nada mais são do que os movimentos de cílios e microscópicos e mucos que vão limpando diariamente o nosso pulmão da entrada de partículas nocivas, de bactérias e vírus. Agasalhar as crianças adequadamente, não ter exagero no agasalho. Então a gente pode pecar por excesso ou por falta de agasalho. O excesso de agasalho pode fazer com que essas crianças tenham febre, pode fazer com que essas crianças tenham irritações na pele do tipo brotoeja, irritações do tipo intetrigo que são causadas pelo suor e com maceração de pele nas dobras das crianças. E também a falta de agasalho pode levar à hipotermia, pode fazer com que esse choque térmico as crianças diminua a sua imunogenicidade, facilita com que, se ela já tem um resfriado, de piorar esse resfriado e complicar, e se ela não está com nenhuma doença respiratória, de pegar uma doença respiratória. Já falamos anteriormente que a hidratação, através de oferecer água para nossas crianças, não podemos esquecer no inverno. Nós esquecemos achando que as crianças às vezes não precisam de tanta água como no verão. É importante a hidratação dessas crianças para poder melhorar os mucos naturais que temos na nossa via respiratória, junto com movimentos ciliares da limpeza diária dos nossos pulmões. Sempre lavar as mãos antes de estar mexendo com essas crianças nas trocas de roupa, nas trocas de fralda, quando estiver manipulando alimento com essas crianças, e também estar lavando frequentemente os brinquedos das crianças, às vezes usando solução de hipoclorito de sódio, que são substâncias antissépticas, para diminuir a população de vírus que ficam nesses brinquedos, porque a criança, nessa fase pequena, ela está na fase oral, até os 3 a 5 anos, ou seja, tudo vai para a boca e contamina esses brinquedos com a saliva, e outras crianças com o mesmo brinquedo, brincando com o mesmo brinquedo, vai contaminando facilmente, né? Outro ponto importante para estar conversando com os pais é sobre a carteira da vacinação. As doenças que são preveníveis pela vacina, elas não devem ser iniciadas na época de outono e inverno, das doenças do outono e inverno, e sim quando as crianças adquirem essa idade para fazer essas vacinas. As mais importantes são a vacina contra a gripe. Lembrar que todas as crianças a partir de 6 meses de vida devem ser vacinadas. Existe hoje em dia no mercado 2 tipos de vacina contra a gripe, a vacina antigripal a trivalente, que são 3 tipos de vírus, e a vacina antigripal quadrivalente, que ela é mais efetiva, que são 4 tipos de vírus, e que deve ser feita anualmente, porque todos os anos esses vírus vão se modificando geneticamente e a vacina tem que acompanhar essa modificação genética. Também é importante fazer as vacinas contra as meningites, que são mais incidentes na época do outono e inverno. Das meningites que estão dispostas hoje no comércio, existem as meningites por hemófilos tipo B, que começa a ser feita a partir de 2 meses de vida. A meningite por meningococo tipo B, que começa a ser feita a partir de 3 meses de vida. A meningite por meningococo ACWY, que começa a ser feita a partir de 2 anos de vida. E também lembrarmos das vacinas contra as pneumonias, as principais pneumonias das crianças, que não é feita só nas crianças, também pode ser feita nos adultos e nos idosos. Essas vacinas começam a ser feitas a partir de 2 anos de vida. Sempre está orientando aos pais de todas as vacinas que existem no mundo, porque
algumas delas, não são muitas, mas algumas delas, não existem na rede pública, e sim só nas clínicas particulares. Mas se os pais souberem da importância dessas vacinas para os seus filhos, e se os pais souberem onde poder encontrá-las, a maioria deles vão se programando financeiramente para realizar essas vacinas. Não são custo alto, mas para muitos, dependendo da sua renda, pode ser custos muito altíssimos, né? E dar orientação para esses pais que existem as vacinas, porque eles não devem deixar de fazer a vacina por não saber que existe. Sempre procurar o pediatra em caso de sintoma respiratório, porque às vezes se trata de uma doença pensando que uma coisa é a outra. Isso entra muita automedicação pelos pais. Então é um chazinho daqui, é um xaropinho que o farmacêutico receitou, é um anti-inflamatório que a vizinha falou, e com isso pode mascarar a doença base dessa criança, que pode ser uma doença grave e que a sintomatologia não está tão importante assim, por estar sendo mascarada por outros tipos de medicamento. Então, os medicamentos devem ser usados, aqueles que o médico passou, ele deve ser avaliado então pelo médico, para saber a certo grau de gravidade dessa doença respiratória, para que não chegue ao pediatra já com uma impossibilidade de cura ou o seu risco de sobrevida muito pequeno. As crianças alérgicas que já são diagnosticadas de alergia, seja alergia por poeira, por acro, por animais, pela própria mudança de clima, que são chamadas alergias vasomotoras, ela deve estar conversando com os seus pais, com os seus médicos, sobre a profilaxia. A profilaxia, quando a gente fala em profilaxia, os pais geralmente pensam que é a profilaxia do ambiente, somente cuidar do tapete, cortina, bexiga de pelúcia, o ar-condicionado, evitar essas coisas. Não. Hoje também, além dessa profilaxia que é muito importante, existe a profilaxia medicamentosa. São medicamentos que são indicados para essas crianças alérgicas, que não são para tratar a crise de alergia, mas sim prevenir essas crises. E essas crianças conseguem ter um inverno, um outono muito mais ameno em termos de patologias respiratórias. Nas doenças sazonais, principalmente do outono e inverno, nós temos que estar lembrando para os seus pais que terceirizam o cuidado dos seus filhos, porque hoje, pelo mundo capitalista, pelo mundo moderno, pelo mundo altamente competitivo, as mães, as mulheres tomando também o mercado de trabalho, então a família hoje não é mais como antigamente, que o pai era provedor do lar e a mãe a manutençora do lar. Hoje os dois são provedores do lar, os dois trazem dinheiro para casa. E essas crianças estão sendo terceirizadas aos cuidados de terceiro, ou de babás, ou das creches, ou das escolas. E os pais não devem deixar de visitar, antes de colocar essas crianças nas creches, nos colégios, as condições onde essas crianças vão ficar. Ou seja, a condição da higiene do ambiente, a condição da higiene na feitura dos alimentos, quais são os alimentos oferecidos, o cardápio para essa criança, se condiz para a idade, se condiz aos horários da criança, quem manipula esses alimentos, se essas pessoas que estão diretamente cuidando das crianças fizeram a vacina contra a gripe, porque são também muito importante a vacinação nesse tipo de população, que são os cuidadores da criança, porque eles também passam facilmente os vírus, né? Muito importante também os cuidados com essas crianças em termos da higiene íntimas, né? Da higiene diária, se essa criança está tendo troca de fralda adequadamente, se essa criança está sendo agasalhada adequadamente, né? Se essa criança está recebendo carinho, se ela não está ficando sozinha lá no seu berço, não está tendo nenhum estímulo. Por quê? Porque hoje em dia, como a maioria das creches e as escolas são em período integral, então esses locais é a continuidade dos seus lares das crianças. Então isso precisa estar extremamente seguro para que os pais possam ficar tranquilos. E o olhar dos pais nesses ambientes são muito importantes. Das doenças sazonais, saindo do outono e inverno, nós temos então as doenças sazonais da época de verão, que são geralmente a época que coincide com o maior período de férias das crianças. E as crianças passam a ter patologias
por estar por outro tipo de situação, por estar com maior tempo livre em contato com outras crianças, através de brincadeira, nas quadras de esporte, através de brincadeira na areia, brincadeira com a água, ou seja, em contato direto com as outras. O grande consumo de alimentos em lugares fora de casa, que são lugares de lazer, na praia, na beira da piscina, e devido ao calor excessivo e alta umidade de ar, a proliferação de bactérias, principalmente também vírus, nos alimentos, ela é muito facilitada por essa umidade, esse calor excessivo e às vezes o não armazenamento adequado desses alimentos. Então favorece o aparecimento de infecções tanto por vírus quanto por bactéria e por fungo, e os órgãos de predição para esse tipo de contaminação são principalmente a pele e o intestino. E aí nós vamos ter as principais doenças de verão que nós podemos denominar como a diarreia viral ou bacteriana, sendo que a diarreia viral é uma doença autolimitante, ela é leve, a diarreia é de menor frequência, a criança não fica tão prostrada, existe menor risco de desidratação, a criança ainda fica animada, não costuma dar febre muito alta e geralmente através da diarreia ela acaba eliminando o vírus, em 2 até 5 dias ela está bem. Mas nesse período deve-se cuidar adequadamente da alimentação, da hidratação dessa criança e às vezes reposição de flora intestinal. Já na diarreia bacteriana, a criança fica mais prostrada, a febre é mais alta, pode ou não ter muco nas fezes ou sangue nas fezes, essas fezes são mais fétidas, geralmente causa mais prostração e um risco de desidratação, tem maior índice de internação dessas crianças. Outra patologia é a própria desidratação, mas ela pode ser causada tanto pela diarreia como por uma insolação, ou às vezes por nenhuma patologia pela falta de ingestão de líquido, as intoxicações alimentares devido à contaminação desses alimentos, o impetigo bolhoso, que são causadas principalmente pelas bactérias Staphylococcus aureus e Streptococcus aureus, que são bactérias que não entram na pele íntegra das crianças, mas ela entra às vezes através de lesão ou laceração dessa pele, em caso de picadas de inseto, em caso de machucado, porque essa criança está muito exposta aos jogos, aos brinquedos, ao esporte, né? É muito comum as micoses nessa época do ano devido ao suor em regiões de pregas cutâneas não adequada, secar após o banho ou secar depois que sai da piscina. Essa pele úmida facilita a contaminação por fungos, são as famosas micoses, as famosas tíneas, né? A lava-amigas, que todo mundo conhece com o nome popular de bicho geográfico, que é aquele verme transmitido pelas fezes dos animais, principalmente gato e cão, que evacuando na areia onde as crianças brincam, transmite esse parasita que ao entrar na pele causa muita coceira, muita irritabilidade na criança. As doenças de pele também, que são muito leves, como as brotoejas, todo mundo conhece com o nome de brotoeja, mas o nome científico são sudâminas. Essas sudâminas nada mais são do que o exagero de transsudação com inflamação das glândulas produtoras de suor, principalmente nas dobras da criança, pelo excesso do calor, pela vestimenta inadequada. A hepatite A, que diferente da hepatite B e a hepatite C, é transmitida através da água. Então é muito comum no verão as crianças em contato com piscina, contato na praia, nos rios, se contaminarem com hepatite A. As doenças transmissíveis pelos insetos, principalmente o Aedes aegypti, hoje tão conhecida como a dengue, a chikungunya e a zika. Os cuidados importantes para as doenças sazonais do verão o primeiro é o horário de exposição solar adequado, que seria no horário normal, e deve ser transferido isso ao horário de verão até as 10 horas da manhã e após as 16 horas. Mas nesses horários que ela pode estar exposta ao sol, ela deve ter intervalos de saída do sol e na sombra, hidratar essa criança com muito líquido. O uso de protetor solar deve ser repassado a cada 2 horas, principalmente se essa criança está entrando na água. E esse protetor solar deve ser de acordo com a idade e o tipo de pele. Então, os protetores solares existem específicos para a criança e com os fatores de proteção específicos. Na pele clara deve ser acima de 50 e nas peles morena ou morena clara abaixo de 50. Sempre orientando os pais a lavar bem as mãos antes do preparo dos alimentos e também ensinar as crianças a lavar as mãos antes das refeições, que é um fator muito importante de proteção das parasitoses infantis.
Ainda como cuidados, lavar bem as frutas e verduras, que são alimentos que, na grande maioria das vezes, na época do verão, são dados in naturas, não são cozidos, não são fritos, não são passados por um processo de fervura, e com isso a transmissão de bactérias e vírus é mais fácil, então deve ser muito bem lavadas, né? Evitar oferecer alimentos fora de casa que não sabe a origem. Então é aquela comida do ambulante da praia, é a comida que vai no clube. Então tentar levar de casa comidas bem saudáveis, lanches naturais, muitos sucos naturais, chás, água, e também refrigerar de uma forma adequada. Não adianta levar de casa e não tiver uma boa refrigeração. Aumentar e estimular a oferta de líquido da criança. Então tem que estar oferecendo, chamando a criança em tomar água, de preferência água potável, né? Sucos naturais e chás. Usar roupas leves adequadas para o verão, para evitar principalmente os problemas que nós só falamos de pele. São as brotoejas, o intertrigo, pelo suor excessivo dessa pele. Dentre os cuidados ainda para o verão, não deixar as crianças por muito tempo com a roupa molhada, principalmente quando estão na piscina ou na praia, ou a roupa úmida. Como as roupas de banho geralmente têm muito nylon, elas dificultam a absorção da pele e elas maceram a pele com muita facilidade com o movimento que as crianças vão fazendo. Essa pele macerada e úmida, ela é uma pele que muito fácil se contamina por fungos, então vem as micoses com facilidade. Também tem que estar orientando os pais o uso de repelente indicado para a idade. Os repelentes eles podem ser usados a partir de 6 meses de vida e tem aqueles que são de 6 meses a 1 ano de vida que tem com que as substâncias que contém nesse repelente já são umas substâncias de menor intensidade e quantidade, para não ter risco de intoxicações nessas crianças. Existem aqueles repelentes que são acima de 1 ano, que são mais potentes de fatores de substâncias químicas repelentes. As crianças abaixo de 6 meses, que não podemos usar repelente, geralmente orientam os pais do uso do mosquiteiro, do uso de velas de citronela, dos usos dos repelentes de tomada, que devem ser colocados em tomadas mais longe do berço das crianças, né? Que tem uma função não de matar insetos, mas como afugentar esses insetos. Na época do verão, é muito comum as crianças terem irritações nos olhos, principalmente pela poeira, também pode ser causado por produto químico como da água, o algicida, o fungicida e o cloro. Então nós temos que orientar para que os pais observem se essas crianças estiverem coçando muitos olhos, evitar que coce e procurar médico para saber medicação específica para evitar esses pruridos nas conjuntivites alérgicas. Que as crianças que gostam de abrir os olhos debaixo d'água, usar os óculos de proteção para natação, para que não tenha irritação com cloro, algicida e fungicida, e evitar aquelas que não gostam de usar o óculos, que ficam abrindo muito os olhos debaixo d'água, né? Outra orientação muito importante para o verão, também deve ser feito isso no inverno direto, é que as mães não usem as hastes flexíveis para a limpeza do canal auditivo. As hastes flexíveis podem ser usadas para a limpeza da orelha, da parte visível do canal auditivo, que está na parte mais externa, ou seja, onde a cera da criança está visível. Internamente, essa cera ela funciona como fator de proteção da criança. Nessa cera tem substância bacteriostática e bactericida que funciona como antibióticos naturais, impedindo a proliferação de bactérias e fungos no canal auditivo. Também para proteção da otite do verão, que é a otite da piscina, a otite da praia, evitar que as crianças fiquem muito mergulhando debaixo d'água, porque isso faz com que a entrada de água acontece muito facilmente, essas otites venham frequentemente, principalmente nas crianças que estão com o canal auditivo muito limpo pelas hastes flexíveis, né? Quando as crianças forem comer fora de casa, ou no dia a dia mesmo em casa, evitar os alimentos muito calóricos. A digestão das crianças na época de verão é de uma forma mais lenta, então ela precisa de alimentos mais leves, alimentos mais frescos, alimentos mais líquidos, né? Então evitar os salgadinhos industrializados, evitar as frituras no verão, que pode levar a muitas dispepsias, que são famosas má digestão da criança, com muito vômito, com muita dor abdominal, com às vezes cefaleia por essas más digestão, por esses alimentos muito calóricos. E sempre lembrar que o armazenamento deve ser feito adequadamente desses alimentos, principalmente quando estiverem fora de casa, nas caixas térmicas, né, no gelo, né, em refrigeração, quando isso é necessário. E quando esses alimentos forem levados para a escola da criança, ver se está sendo adequadamente refrigerado, ou seja, às vezes
deixa o alimento de manhã, ela vai consumir à tarde, são alimentos laticínios, e isso pode estragar facilmente. Das doenças sazonais também do verão, nós temos que evitar que essas crianças fiquem em lugares muito fechados, abafados, para evitar com que essas crianças fiquem muito hipotensas, né, pela dilatação dos vasos, pelo calor intenso, evitar também a proliferação e transmissão de doenças. Assim como tem as doenças que são muito comuns no inverno, tem as doenças que são muito comuns no verão e que são são evitadas através de vacinas, através da proteção imunológica. Também deve ser feito as vacinas na época que elas adquirirem a idade para a realização da vacina. Não é que a vacina deve ser feita na época do verão. Uma das principais vacinas importantes para evitar a doença do verão é a vacina contra a hepatite A, que é feita para as crianças a partir de 1 ano de vida. E agora, com a chegada da vacina contra a dengue, que está prevista para o Brasil para chegar a partir de julho de 2016, para as crianças acima de 9 anos, para os 4 tipos de dengue, que vai ser uma vacina muito importante, né? Outra coisa de orientação importante para os pais é o uso de calçados para as crianças. No verão, eles não gostam de usar calçado, mas quando estão brincando em áreas abertas, principalmente tem areia, grama, usar o chinelo ou a sandália para proteção da larva amiga, que são as parasitóides dos animais que passando para a pele das crianças. E também evitar lacerações dos pés, entrada de corpo estranho nesses pés das crianças. Hoje em dia também nós temos, dentro da nossa atualidade, no nosso mundo capitalista, no nosso mundo competitivo, nós temos observado que os pediatras estão se interessando mais pela saúde mental das crianças. Por quê? Tem aumentado a cada ano a prevalência da incidência dessas doenças mentais, que tem índice de 10 a 20% desse aumento. E hoje pode ser considerado que as causas mais importantes de problemas infantis na infância são as doenças de saúde mental. Tendo isso em mente, o pediatra ele pode ter subsídios importantes para estar detectando isso precocemente e tratando adequadamente para evitar problemas maiores no futuro. Dos problemas de saúde mental na atualidade, o que vemos hoje normalmente no consultório, que pode, através de algumas orientações para os pais e algumas detecções precoces de alguns problemas, pode ser evitado ou amenizado, que são os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno de ansiedade, a depressão, que muitos acham que a criança não tem depressão e tem depressão, assim como a síndrome do pânico, a bulimia, a anorexia, hoje, que são os adolescentes regidos por esse padrão de beleza, de ser magro, né? De ter um padrão de beleza que para nós, às vezes pediatras, estão já com uma desnutrição e eles acham que estão normal, a delinquência infantil, a dependência química ou adição que está aumentando a cada dia e hoje cometendo criança com mais tenridade, cada vez essa idade diminuindo nessa adicção, o suicídio infantil, o transtorno obsessivo compulsivo, a esquizofrenia, síndrome de Asperger e autismo, que tem uma forte tendência genética, mas mesmo que nascerem com essas patologias, dependendo do ambiente que ela vive, dependendo das condições onde esses pais propõem a essas crianças, as complicações dessas doenças podem ser muito amenizadas. Para podermos falarmos sobre os fatores que podem influenciar negativamente ou positivamente nas patologias de saúde mental da criança, é importante entendermos rapidamente que essa criança ela é fruto do seu social. Essa saúde da criança, que a saúde não é somente a ausência de doença, mas é o bem-estar biopsicossocial, ela depende do fruto das interações onde essa criança está convivendo, sendo a interação imediata dos seus familiares, a interação desses familiares com o seu contexto social, a interação dos vários contextos sociais entre si, a interação dos seus familiares entre si. Depende também da sua parte genética, do que ela adquiriu geneticamente para a saúde mental. Sabemos hoje que a dependência química ela tem chance de seus filhos terem
os seus pais que tiverem dependência física, dependência química, os seus filhos têm 4 vezes mais chance de ter. Assim como tem 1% nas doenças esquizofrenias, né? Assim como tem na caso também das epilepsias. Então, esses fatores dependem da parte genética, da parte do controle ambiental, da interação entre esses fatores, da parte biológica da própria criança. E com isso, ela vai ser o resultado de toda a interação desses fatores, tanto positivamente quanto negativamente. Os fatores que agem nessas crianças negativamente, nós falamos de fatores de risco, que são elementos que, quando presentes, determinam um aumento da probabilidade do surgimento de doenças dessas crianças. Ao contrário, nós falamos de fatores de proteção. São elementos que, quando presentes, eles determinam uma diminuição ou uma prevenção dessas crianças desenvolverem problemas de saúde mental. Sabendo os fatores de risco, nós podemos detectar esses fatores e agir precocemente para amenizar esses fatores de risco. Sabemos que um deles é a condição socioeconômica dessa família e que a baixa renda está diretamente relacionado com o aumento de índice de doenças de saúde mental dessas crianças. E você pode pensar dessa saúde mental desde a fase da sua tenridade, quando ela foi gerada, ou seja, da alimentação dessa mãe, do pré-natal dessa mãe, depois que essa criança nasceu, como é que foi a alimentação dessa criança. E nós falamos hoje da alimentação, a importância dos 1000 dias da criança, desde que a criança foi gerada até os 2 anos de vida, que é a alimentação mais importante da criança, porque essa alimentação vai depender do seu desenvolvimento cognitivo futuro, evitando transtornos de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade. Então, a condição socioeconômica dessa mãe, dessa família, está diretamente relacionada com a saúde mental. E com vários programas de saúde, com várias ação social, nós podemos amenizar isso para não repercutir essa condição, essa baixa condição socioeconômica nas crianças futuramente. A baixa escolaridade dos pais também está diretamente relacionada com fatores de risco para a saúde mental. Essa baixa escolaridade dos pais, às vezes, está relacionada aos cuidados básicos de higiene, aos cuidados básicos da própria alimentação, aos cuidados básicos de oferecimento de carinho, da relação mãe e filho, que muitos desses pais não conseguiram dar para os seus filhos porque eles não receberam. Isso tem que ser treinado, isso tem que ser orientado, tem que ser detectado para podermos nós atuarmos como equipe de saúde. Alto nível de estresse familiar também são fatores importantes. Esses altos níveis de estresse familiares, quando existe discórdia marital, né? Época de separação dos pais, época de briga, que os pais não sabem separar, o que conversar perto das crianças, longe das crianças, existem muitas brigas, a agressão verbal e a agressão física na frente das crianças. Esse é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento curto prazo, a longo prazo e médio prazo de problemas de saúde mental das crianças, né? Quando essa família tem baixo nível de suporte social, ou seja, essa família ela não está inserida em nenhum programa, é uma família às vezes também de uma renda social, uma renda capital boa, mas também não tem uma boa socialização com o vizinho, não tem uma boa socialização com outras entidades e que seus filhos também ficam meio segregados, isso é importante estar diagnosticando, né? Doenças psiquiátricas dentro da família dessas crianças também ajuda tanto geneticamente como ser fator de risco, ou a própria situação de estresse, o desvio da atenção dos pais, que são às vezes que deveriam estar cuidando das crianças, tem que estar cuidando mais intensamente dessas pessoas que estão com problema psiquiátrico dentro da família. Dentre os fatores de riscos, observamos também que a perspectiva limitada da família, ou seja, aquela família que não tem sonhos de construção de futuro, não só falando de financeiramente, mas ter alguma coisa além do horizonte, de programação de vida, transmitir isso para os seus filhos, uma família que só vive o hoje, sabe? Uma família que não tem um sentimento assim maior do amanhã, que procura o amanhã, nas perspectivas de sonho muito limitadas, isso pode ser transmitido pelos seus filhos e pode repercutir na saúde mental dos seus filhos. A falta de interação mãe-filho, que já começa na amamentação, que hoje em dia
Existem poucas mães que amamentam. Então, quando a mãe está amamentando, ela está olhando para o seu filho, a criança está olhando para a mãe. Essa relação mãe-filho direta é importante. Depois, quando essa criança logo já para a amamentação, que essa mãe volta ao trabalho, quando vence a sua licença maternidade, ela vai para a creche. Esse vínculo é cortado. A mãe, com pouco tempo, quando chega do trabalho cansada, às vezes essa interação é muito pequena e de uma forma inadequada. Então, isso fez com que hoje as mães, ela ganhou muito mercado de trabalho e perdeu muito na relação com seus filhos, né? Outro importante fator de risco é a falta de colocação de limite para essas crianças, né? Os limites não bem precisos, que começam a ser colocados a partir de 7 meses de vida. Isso tem que estar já agregado na criança, incorporado na criança até os 7 anos, porque depois já fica mais difícil colocar os limites. Esses limites tem que estar duplicidade da ordem, não ter uma ordem única, não duas ordens. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. O pai, ele tira a autoridade da mãe, ou vice-versa, a mãe do pai frente da criança. Então isso tem que ser bem colocado, esses limites. Os limites, saber dos seus filhos até onde ele pode ir na adolescência, com que amigos que eles estão indo, qual que são os familiares desse amigo. Essa adolescência tem que ser uma adolescência que nós chamamos de uma adolescência gerenciada, onde seu filho está, com quem que ele está indo, que hora que ele vai voltar. Então isso é muito importante. Esses limites têm que ser colocados com amor, com dedicação, com controle. Porque limites com castigo excessivo, com violência, isso pode tornar aí um fator de risco na colocação do limite e não ser o limite já importante, porque tudo que é violência é outro fator de risco importantíssimo na doença de saúde mental. Vários trabalhos escritos na literatura mundial mostram que a falta de espiritualidade na família pode aumentar em 30% as doenças de saúde mental nas crianças e adolescentes. Não depende da religiosidade da família, mas sim é importante ter uma espiritualidade. Esse trabalho diz de que a espiritualidade ela trabalha muito com bons exemplos, muito com orientações em relação ao amor fraterno, né? A ter temor a um poder superior, né? Que nós temos temor àquela criança que não é temerosa a um poder superior, que acha que ela é impotente, onisciente no presente, e torna um adolescente às vezes arrogante, né? Um adolescente que mora em negligência, né? A espiritualidade trabalha muito também com a parte de a sua autopreservação do seu corpo, o seu autocuidado, né? Que o seu corpo é uma igreja, é um templo de Deus, então o seu corpo tem que ser preservado. Então esses autocuidados, isso faz com que as crianças ficam mais longe de problemas como dependência química, né? Da gravidez precoce na adolescência. Isso ajuda também a diminuir a gravidez não desejada, tanto nos adolescentes quanto das famílias de baixa renda, por às vezes não ter acesso a métodos contraceptivos, né? Ou às vezes quando tem acesso a métodos contraceptivos, não saber usá-los adequadamente, né? As famílias que têm pessoas que têm adição na família, que têm uso abusivo de substâncias químicas lícitas e ilícitas, e às vezes não é só uso abusivo, às vezes uso recreativo, torna-se a realidade dessas crianças muito próxima a essas drogas lícitas e ilícitas. Por exemplo, o pai, o avô que mora na casa, manda a criança pequena ir no bar da esquina, comprar a cerveja, comprar qualquer outro tipo de bebida alcoólica, comprar o cigarro. Então vai familiarizando essa criança com essas drogas. E depois, quando for maior, ela vai achar que isso não faz mal, porque já está incorporado na vida dela, já está virando uma rotina na vida dela, né? E quando tem territórios específicos que são denominados por tráfico, essas crianças são facilmente aliciadas pelo tráfico, que entram nisso para, às vezes, aumentar a melhoria da condição socioeconômica deles próprios ou da própria família. Contrário aos fatores de risco, nós vamos falar um pouquinho aos fatores de proteção, que se estimulado, se fomentado com as famílias e introduzir esses fatores, vai amenizar aqueles fatores de risco e, contrapartida, vai melhorar a condição de saúde mental das nossas crianças e adolescentes. O primeiro é o incentivo ao aleitamento materno. O aleitamento materno não é só nutrição, transmitir o melhor alimento para a criança, mas sim é transmitir a relação mãe-filho. E também nós sabemos que no leite materno existem substâncias especiais que fazem a amenização desse cérebro, principalmente nos 2 anos de vida, tornando as crianças que foram alimentadas com leite
paterno-principalmente materno, com um QI melhor, diminuindo as chances de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Importante, nós estamos estimulando hoje, dentro da medicina, na atualidade, que está sendo muito incentivado o médico de família, as equipes de estratégia de saúde da família, onde são equipes que, dependendo do território, cada território tem uma equipe responsável, em que visita em loco essa família na sua territorialidade, na sua realidade. E essa equipe ela tem um agente comunitário de saúde, ela tem um médico, geralmente um psicólogo, ou atendente enfermeiro, a enfermeira, né? E faz parte também da equipe o atendimento odontológico. Isso é importante para conhecer a família na sua realidade, para ver as suas dificuldades, para levantar diagnóstico. Dependendo do diagnóstico que é levantado, dependendo desses fatores de risco levantado, é aí que a equipe tem que atuar, para amenizar esses fatores de risco e aumentar os fatores de proteção. Então, hoje, está sendo muito importante e tem diminuído muito a vulnerabilidade dessas crianças, dessa família, às doenças da saúde mental. Outro fator muito importante como fator de proteção é capacitar os professores para ter um olhar diferenciado na criança desde a sua pré-escola, que pode detectar problemas de saúde mental nas crianças na forma mais precoce possível. Os transtornos de aprendizado, os transtornos de ansiedade dessas crianças, os transtornos de socialização, para fazer um diagnóstico precoce de autismo, né? Detectar o uso abusivo de drogas que está sendo hoje cada vez mais frequente e mais as crianças mais novas ainda, e através de suas famílias, mais uma equipe, a equipe de saúde mais próxima dessa escola, começar a trabalhar com essa família, amenizar logo no início desses problemas detectados de saúde mental, para que as coisas não se compliquem. Sabemos hoje que quanto mais deixamos de tratar precocemente essas crianças, mais complicado fica o seu prognóstico futuro, né? É importante também estimular os pais a realizar a puericultura, que é acompanhamento do bebê desde que nasce até os 2 anos de vida, um acompanhamento frequente, para que o pediatra pode estar orientando essa família na melhor alimentação possível, para estar detectando problemas precoces nessas crianças, ou problema dentro da própria família, para estar orientando esses familiares como conduzir a harmonia do lar, como conduzir o contato com seus filhos, os limites com seu filho. Isso tudo é feito dentro da puericultura, e o pediatra, assim como a enfermeira, que pode também ser feita a puericultura dentro da unidade de base de saúde, pode estar ajudando na criação dos filhos e na harmonia da família e na alimentação adequada. Outro fator de proteção importante é estar orientando os pais a procurarem os seus pediatras de confiança e ter nesse profissional um acompanhamento dessa criança desde que nasce até a sua fase de adolescência. Porque se ela for médicos pontuais em pronto-socorro, esse médico não vai estar acompanhando a realidade da família, a realidade da criança, o contexto social dessa criança, as relações dessa criança com a família, com a comunidade, e com isso pode deixar passar despercebido muitos problemas de fatores de risco que podem estar influenciando na saúde mental dessa criança. Nós chamamos esse princípio, dentro da atenção primária da saúde, do princípio de longitudinalidade. Para adquirir esse princípio de longitudinalidade, o médico precisa criar um vínculo muito importante com essa família, e só cria vínculo com a confiança, com a disponibilidade do médico com essa família, seja por telefone, seja por consulta, né? A estar disposto a orientar essa família. Então, esse princípio de longitudinalidade, esse vínculo mais acerrado com a família, isso é muito importante para a saúde mental das crianças. Dentro do apoio dessas crianças para aumentarmos cada vez mais os fatores de risco e diminuirmos cada vez aumentarmos cada vez mais os fatores de proteção, e diminuirmos cada vez mais os fatores de risco para a preservação da saúde mental das crianças, nós, profissionais de saúde, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de uma equipe, de uma atuação intersetorial, ou seja, nós precisamos de equipe de várias outras profissões, da própria saúde, né? Dentro dos programas de saúde, nós precisamos da equipe de educação
para estar detectando essas crianças com problemas de saúde desde o início, para estar orientando essas crianças na sua fase de alfabetização e, às vezes, dentro da educação, chamando esses pais para conviver dentro da escola, né? A participar dos problemas de educação dos seus filhos, né? Acompanhar os seus filhos na participação da vida dele escolar, mais precisamente, estar participando dos esportes, das competições, isso a educação é muito importante. A assistência social, que é importante ligar essa família a vários programas de governamentais e às vezes não governamental, de criação de renda para essa família, ou de uma assessoria dessa família para futuramente criar uma renda melhor. Então, a assistência social, ela faz intercâmbio. A economia do país depende de nossos governantes, porque a gente sabe que uma família com um problema de renda, com problemas financeiros em casa, é uma família, às vezes, que aflora muita desarmonia, aflora muita violência. Então, a economia do país está diretamente também relacionada com a harmonia das famílias. A sociedade está diretamente também relacionada através da sociedade organizada não governamental, através de programas de ajuda, através da rede de apoio a essa família, a segurança pública que nós falamos é a segurança mesmo policial, dando as seguranças ao bairro, evitando o tráfico naquele bairro, né? Fazendo uma proibição de uso indevido de drogas ilícitas, né? Dando segurança para os lares. Isso também, a segurança dos pais em relação à segurança pública, também transfere para as crianças. A comunidade religiosa, que nós não devemos atribuir ao clero, à religião, os limites, mas a religião ela incorpora muito conceitos e muitos saberes que vai tornar o ambiente mais harmônico. Então nós precisamos da interação de várias profissões para estar protegendo nossas crianças e estar identificando os fatores de risco e estar aumentando os fatores de proteção. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar me ouvindo, de estar podendo falar um pouquinho sobre a melhoria da saúde de nossas crianças e coloco o meu e-mail e o meu telefone ao dispor. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Muito obrigado e tenham um ótimo congresso.